algumas orientações, mas que possamos estar aqui tranquilas, né, com o nosso coração focado para aquilo que vamos aprender. Boa noite! Gente, eu tô tão feliz, é a minha primeira vez no Norte, vocês sabiam? Eu tô estreando com vocês. E eu vou dizer uma coisa, eu já amei o estado de Roraima. Falei certo? Já comi hoje, presta atenção. Paçoca de carne de sol, é isso? Acertei? Gente, que negócio bom. Por que isso não tem na minha terra, né? Já comi um monte de coisa boa e eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu trouxe a minha mãezinha, minha companheira, ela veio me acompanhar nessa viagem longa. Eu moro na cidade de São Paulo, então larguei meu marido, minha filharada lá para vir aqui conhecer essa terra bonita e de gente muito amável. Eu já fui muito bem recebida pela Carlinha, já fui muito bem recebida pela Marcinha e por todas vocês. É uma alegria imensa estar aqui, viu? De verdade, um prazer imenso. E eu não sei se eu vou conseguir passar, porque o passador aqui está rebelde, mas qualquer coisa eu vou no gogó e eu falo aí, passa aí, o povo passa para mim, pode ser? É o que temos. Às vezes a tecnologia ela não deve ser um impedimento, né? Ela deve nos ajudar. Se ela não ajuda, a gente trabalha sem ela, né? Deu certo? Ai, como você é maravilhosa. Vamos ver se vai. Tá funcionando? Olha, palmas para ela. Não fui eu, foi ela. Muito bom, minhas amadas. Então, olha só. Eu botei conferência, mas é um encontro. Eu sei que eu errei, desculpa, mas tudo bem. Vamos falar que é nosso encontro e nossa conferência, né? Então, qual que é a ideia? O que eu tenho planejado para a gente estudar e aprender juntas? Se vocês não tiverem me ouvindo bem, me avisem, tá bom? Mas dá para ouvir, né? O microfone tá ok? Tá joia. Então, o plano é falar o seguinte. Hoje eu quero falar sobre criação, ou seja, no plano, no desenho perfeito de Deus antes do pecado entrar no mundo, né? Nós fomos criadas com uma identidade e alguns chamados. Então hoje eu vou falar sobre identidade, sobre chamado e vou tentar dar uma perspectiva para vocês sobre isso, sobre qual que foi o desenho perfeito de Deus para a mulher, tá? Daí de manhã, eu vou falar sobre pecado. Essa vai doer, mas nós vamos apanhar juntas, tá? Amanhã eu vou falar sobre o pecado ou a queda do homem, de Adão e Eva, né? Trouxe tristes efeitos sobre a nossa habilidade de conseguir obedecer aos nossos chamados dados por Deus na criação, tá? E vou falar como isso afetou e eu vou falar de problemas reais que eu e você temos e que dureza, que luta que o pecado trouxe muita tristeza para esse mundo, tá bom? Daí, amanhã, na minha segunda parte da manhã, eu vou falar especificamente sobre uma das consequências do pecado, que é medo. Alguém aqui tem medo? Se alguém falar que não, é mentiroso.
né? Mulher é um bicho medroso. Se eu jogar um conjunto de baratas aqui, ó, não vai ter uma que vai ficar aqui. Talvez uma que resolva matar, mas a maioria vai sair correndo pela janela. Se eu jogar rato aqui, então. Ah, certeza. Mas assim, 10 segundos estão todos lá de fora, né? Então a gente tem medos engraçados, e como a da barata e do rato, mas a gente tem medos muito mais sérios e profundos, que nós vamos conversar sobre isso amanhã, na segunda parte da manhã, tá? Aqui, ó, medos, né? E consequências do pecado. E por último, amanhã à noite eu vou falar sobre esperança. Porque eu não venho só trazer uma notícia, eu tenho que trazer uma coisa boa também. Então eu vou falar sobre redenção, tá bom? Então amanhã à noite vai ser só boas novas de grande alegria, tá? Como a gente aplica aquilo que a gente aprendeu com Cristo e como que a gente redime cada um dos nossos trabalhos. Combinado? Eu estou dando para vocês o plano porque daí vocês já sabem o que esperar, tá bom? E daí vocês podem também me perguntar coisas de acordo. Se alguém quiser perguntar no meio, assim, levanta a mão e pergunta, sejam corajosas, não temam, tá bom? O maior prazer voltar ou explicar novamente. Então, hoje vamos falar sobre criadas. Criadas para quê? Então, vamos falar um pouquinho sobre identidade. Olha lá. Primeira coisa, antes de mais nada, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Que tá um bando de mulher crente numa sexta-feira à noite reunida aqui? Faz sentido ficar estudando a Bíblia? Faz muito sentido, muito sentido. Os meus filhos costumam me questionar assim, mamãe, mas por que eu preciso estudar tanto? Eu falo para eles o seguinte, nós somos imagem e semelhança de Deus, que é um Deus absolutamente brilhante. E se eu tenho que portar a imagem dele, eu tenho que me empenhar em saber o máximo possível, em compreender o máximo possível sobre ele e sobre as coisas que ele criou, né? Então estudar é fundamental. Então não pode haver preguiça de estudar, não é? A mulher cristã, ela tem que ser uma mulher que ama conhecer, ama aprender, tá? Isso é muito importante a gente colocar na frente, porque existe uma ideia muito equivocada sobre estudo. As pessoas falam assim para mim, eu pergunto às vezes, mas por que você estuda tanto? A pessoa fala para eu ter um bom emprego, ou para eu ter uma carreira, ou para eu... Todas as outras motivações que não há correta, que é eu estudo bastante para portar melhor a imagem de Deus. Tá? Então eu quero estimular vocês a estudar. Eu vou pegar no pé de vocês sobre isso, tá bom? Então nós estamos aqui para estudar, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus brilhante. Alguém abre para mim Provérbios 3, 13 a 19, e outra pessoa, Provérbios 1, de 2 a 7. Quem abrir, ficar de pé e ler bem alto e bonito, tá bom? Pode abrir. Eu adoro fazer vocês lerem, eu vou fazer vocês lerem mais vezes, porque daí vocês todas acordam. Se alguém estiver dormindo, uma cutuca do lado, é ótimo. Fica de pé a primeira que abriu em Provérbios 3, de 13 a 19, e lê bem alto e bonito. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. E você viu que fala de quem é portador de sabedoria e conhecimento? Vale mais do que qualquer joia. Olha que preciosidade. Isso aí é Deus nos ensinando que a gente precisa ser como aquele que criou o mundo com toda a sabedoria e inteligência. Precisamos portar melhor a imagem dele. Então mulher tem que gostar de estudar. Combinado? Mulher crente principalmente, tá? E o segundo, Provérbios 1, 2 a 7, por favor. Bem alto, meu amor, vai lá.
Você viu as coisas que falam, ó, parábolas, que mais falou que a gente tem que saber? Os enigmas dos sábios, que mais? Fala alto? Provérbios. Então é legal que ele fala coisas que estão na Bíblia e coisas que estão fora na Bíblia, mas que diz respeito à verdade. Olha o que fala em seguida. Tolo. Como é que fala aí? Louco. Quem despreza essas coisas. Então é muito importante a gente entender uma coisa. A gente precisa estudar verdades, porque toda verdade aponta para o Deus da verdade. Eu vou repetir. Toda verdade, seja ela de matemática, ciência, deixa eu ver, qualquer matéria que vocês não gostam tanto, toda verdade aponta para o Deus da verdade. Então a gente tem que gostar de estudar, tá bom? Muito bom. Então, olha lá, ó. Toda verdade aponta para o Deus da verdade. Então a gente não só tem que gostar de aprender, mas a gente tem que estimular os nossos filhotes queridos a amar aprender. Sabia? Tem um termo que tem na Bíblia, que é o termo instruído em grego, que Paulo fala algumas vezes, Lucas fala em Atos, fala sobre Apolo, que foi instruído nas leis do Senhor, e a palavra instruído significa catequeo, da onde a gente tira catecismo. Cate significa falar muito forte. E kel significa eco. Repetir, 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 repetir. Falar forte e repetir. É isso que a gente precisa fazer com nossos filhos. Catequizar eles. Falar e repetir, repetir. Porque a repetição das verdades de Deus, toda repetição é a mãe da memória, tá? A gente repete, repete. Catequiza, ensina de novo. Eles perguntam, a gente ensina de novo e assim por diante. Muito bom. Então vamos falar, eu introduzi isso aqui só para vocês ficarem todos animados para estudar, para ninguém ter preguiça, porque amanhã eu vou falar um pouco de neurociência, vocês vão falar, credo, que assunto. Eu vou falar toda a verdade aponta para o Deus da verdade, vocês não podem esquecer, tá bom? Muito bom. Então, olha só, vamos falar sobre a nossa identidade, isso é fácil, porque eu já dei um spoiler agora. A nossa idade é quê? É ser imagem e semelhança de Deus. Olha lá, Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu amo essa foto. Um gatinho olhando para o espelho e tem ali o leão da tribo de Judá. Nós somos espelhos de Deus, portadores de sua imagem. Isso é tão especial porque isso é quem nós somos, essa é a nossa identidade, tá? Então, isso é muito legal, porque assim, ó, a nossa identidade ela é completamente derivada de Deus. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu costumo perguntar para as pessoas como elas são, quem elas são, e as pessoas falam tudo menos isso. Ah, quem é você? A pessoa fala, eu sou, daí fala a profissão, por exemplo, eu sou dentista, médica, advogada, engenheira, trabalho com faxina, com limpeza, sou ajudante geral, eu sou, né? A gente tem esse hábito de falar, né? A gente fala também, às vezes, que é alguma formação nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, baseado em alguma formação que a gente teve. Ou então a gente fala algo que a gente é baseado, a nossa identidade está baseada em alguma coisa que a gente viveu triste. Vocês já ouviram? Ah, eu sou divorciada, ou eu sou viúva, como se isso fosse a coisa mais definidora dessa pessoa, né? E é muito difícil, porque como eu trabalho com bastante gente em estado de fragilidade na minha profissão, na minha área, eu vejo pessoas chegando para mim e assim, Cláudia, eu sou uma pessoa que sofreu isso, esse tipo de abuso, essa situação, então isso me definiu. Isso me parte o coração. A gente sempre está procurando coisas para definir quem nós somos. Às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho uma tradição familiar. Eu sou, por exemplo, de origem indígena, então isso é quem eu sou. Eu sou uma indígena, isso me define. É interessante que a gente usa um monte de coisa. Trauma, tradição, família. Eu sou mãe, a maternidade me define. Tá certo isso? Não tá. A gente costuma procurar em situações... Então, quer dizer, quem não é mãe, por exemplo, não tem identidade? Quem não é casada, então também está faltando alguma coisa aí, está incompleto? A gente costuma dar identidade para coisas que não são nossa identidade. A nossa identidade nós somos portadores da imagem de Deus. Isso é uma coisa tão séria que eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria de vocês já viu crianças aqui pela igreja ou tem crianças em casa, não é? Vocês percebem como criança imita? Quando são bebezinhos, a gente faz uma careta, eles fazem a careta igual a gente. Já viram isso? Eles crescem mais um pouquinho, eles querem usar roupa igual a mamãe.
Daí eles crescem mais um pouquinho, eles começam a imitar um amigo. Você fala, eita. Você começa a imitar alguém que eles admiram ou gostam, jogador de futebol com o cabelo de jogador. Vocês já viram isso? Porque Deus os fez imitadores. Só que o problema é que a gente fica querendo portar a imagem do outro e não dele. Então a gente vive se definindo por outros ao nosso redor e não por aquilo que nós somos de fato e de verdade. E como cristãos nós sabemos que a nossa identidade ela é derivada de Deus. Não é? Eita, eu desconectei de novo, eu acho. Eu não posso tirar da minha mão que ele fica rebelde. Você conecta para mim, coração? Maravilhoso. Passou? Não passou. Perdi. Se eu tiro ele da minha mão, ele esquece e não quer mais conversar comigo e fica de mal de mim. Então, vamos continuar enquanto ela faz essa... Estou fazendo você andar hoje, exercício. Você fez exercício hoje de manhã? Então, é isso, esse ir e vir é para isso. Atividade física. Obrigada, linda, desculpa, tá? Então, olha só. Se eu tenho a minha identidade derivada de Deus, não adianta eu buscar em nenhum outro lugar. E a gente vive buscando em outros lugares, certo? Então, eu preciso entender, se eu sou portadora da imagem de Deus e se eu devo imitá-lo, como é que eu consigo imitar Deus? Me conta uma coisa. Como eu consigo imitar Deus se eu conheço muito pouco sobre Ele? Dá para você imitar alguém que você não conhece? Não tem como, não é? Vocês já perceberam? Vocês gostam de ler? Quando você começa a ler, por exemplo, um autor que você admira, vamos supor, alguém aqui já leu C.S. Lewis? Já? Você começa a ler, você começa a pensar igual ele. Você fala assim, eu acho que ele vai fazer isso agora. Não é? Você começa a pensar como ele e você começa a ter ideias parecidas com a dele. Você fala, eu já sei esse final aqui. Ou se você vai ler, por exemplo, o Senhor dos Anéis, peraí, como é que é o nome dele? Tolkien. Você começa já a adivinhar o que vai acontecer. Porque quanto mais se conhece de um autor, mais você lê sobre ele, mais você consegue colocar na sua cabeça o pensamento dele e assim ser mais parecido com ele, ou entender melhor. É muito importante a gente entender isso. Se eu preciso portar bem a imagem de Deus, eu preciso conhecer ele para saber como que eu posso imitá-lo bem. Não é? Não faz sentido? Quanto tempo aqui, olha só, vou fazer uma pergunta agora difícil. Vocês passam nas mídias sociais ou tentando imitar pessoas, olhando a grama do vizinho, olhando a comida que a outra faz, a roupa bonita que ela tem, a casa boa que ela tem, o trabalho legal que ela tem. E quanto tempo vocês passam no dia tentando conhecer Deus para imitar Ele melhor? Peguei pesado? Peguei, né? Obrigada, meu amor, você é uma santa. Vou fazer você andar só para serem pertinho de mim, né? Então, a gente tem que... Foi? Gente, ele não gosta de mim hoje, eu acho que tá uma... Não tá indo. Ó, tá aqui, mas não tá indo, né? Antes tava indo tão bonitinho. Eu vou pedir pra você passar, eu acho. Eu faço assim, ó. Olha que chique, eu faço assim, ó. Passa pra mim. Não tá indo. Ah, foi. Ai, demais. Então, olha lá. Eu tenho que conhecer ele mais. Você fala pra mim assim, Cláudia, é legal o que você tá falando, é lindo. Eu começo a ler a Bíblia e me dá um certo desespero. Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vejo que Ele é santo, amoroso, justo, fiel, bom, gracioso, misericordioso, verdadeiro, paciente, sábio. Vocês perceberam que eu falei um monte de atributo de Deus, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, minhas amadas. Esses atributos de Deus são chamados atributos comunicáveis. Já ouviram falar disso? Quer dizer que a gente tem que imitar todos eles. A gente não pode querer imitar os incomunicáveis. O dia que vocês quiserem ser onipresentes, eu vou ficar preocupada. Oniscientes também, imutáveis, né? Mas esses aqui a gente tem que imitar. Você fala, Cláudia, desculpa, você está me pedindo demais. Eu vim aqui, mas eu não vim para ouvir esse tipo de... Porque eu estou desanimada, não estou ficando animada. Eu tenho que imitar tudo isso aqui, é muito difícil para mim. É muito difícil se comparar com ele. Mas eu vou te dar uma boa notícia, minha querida amada. Teve alguém que imitou perfeitamente o Pai. Essa é a melhor notícia que eu posso te dar hoje. É que Cristo redefine a sua identidade. Porque a gente realmente, imita muito mal o nosso Deus. A gente é um espelho bem quebrado, bem incompetente no nosso trabalho de portar a imagem dele. Só que teve alguém que portou perfeitamente.
E ele não só portou, mas ele representa vocês e eu. E essa notícia é a melhor que eu te dou hoje, que é Cristo mudou toda essa história. Escuta e leia comigo. E perceba a beleza desse texto. Olha só. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de que isso vos revestiu. Ele te cobriu como uma roupa. Quem olha vê Cristo em você. Já pensou nisso? Ele te revestiu, ele te cobriu. Olha lá. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Ah, queridas, é isso aqui que te define. A sua identidade está nele. Vocês são herdeiras, revestidas por Cristo. Delícia isso. 2 Coríntios 5:17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, sabe aquelas coisas antigas todas que a gente viveu? Os traumas, os abusos, o divórcio, a viuvez, tudo isso não te define mais, minha amada. Tudo isso não te define mais. O que te define é saber que você é nova criatura em Cristo. Tudo que se fizeram, eis que se fizeram novas. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive. Olha que demais. Mas Cristo vive em mim, ele me representa e ele sim é perfeito espelho, é perfeito portador da imagem do Pai, né? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós vamos falar bastante sobre isso amanhã. Que mais? Colossenses 3:10 e 11, olha lá. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Portadoras da imagem de Deus que somos, olha só. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Ou seja, não são os seus diversos papéis nessa vida que te definem, certo? É o quê? Cristo é tudo em todos. Lindo demais, não é? E o último sobre identidade, olha lá, 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Gente, que boas novas. Habita em mim o Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Ah, que coisa boa, minhas amadas. Então, a gente de fato é um espelho bem quebrado, estilhaçado, que porta muito mal a imagem de Deus, muito mal. Mas as boas novas é que teve um filho perfeito, que morreu na cruz por nós. E ele nos reveste. E sabe o que é demais? Ele cumpriu perfeitamente a lei. Tudo. Ele nos tornou aceitáveis diante de Deus. Ele nos tornou espelhos refletores novamente, tá? Eu vou falar bastante sobre isso na redenção, que é o assunto de amanhã, tá bom? É à noite. Então você fala assim, tá bom, Cláudia, você falou um monte de coisa de identidade, mas eu quero saber sobre serviço. A gente veio aqui para falar sobre serviço. Então pensem aqui comigo, olha só. A gente foi feita para servir, você acha que isso tá certo esse conceito? Se nós somos feitas para servir? O que vocês acham? Né? Vamos ver se nós somos feitos. Eu quero botar essa premissa aqui, eu quero discutir isso com vocês. Olha só. Primeiro que eu quero que vocês percebam uma coisa. Para servir, implica em ter relacionamentos, concordam? Eu vou servir a mim mesma? Não. Né? Eu tenho que servir pessoas, então eu tenho que ter relacionamentos. Então vamos comigo. Se servir implica em relacionamento, eu tenho que entender por que eu sou um ser relacional. Então isso é muito legal. Eu sou um ser relacional porque Deus é um ser relacional. Vocês sabiam disso? Olha que demais. Deus é um só que subsiste em quantas pessoas? São 3 pessoas. Um só Deus, 3 pessoas. Quem são essas 3 pessoas? Perfeito. Vou contar uma coisa para vocês muito engraçada. Em casa, vocês fazem catecismo com os filhos de vocês? Sim? Espero que façam. Se não faziam, vamos fazer agora, que depois que eu falei do catequel, vocês ficaram com isso na cabeça, né? Faz com os filhos, com os netos.
Catecismo é uma benção. A gente faz em casa desde muito pequenininho com os nossos filhos para ensinar a eles defenderem a fé deles. A gente tem que equipar eles com verdades para que eles saibam rapidamente responder com essas verdades. Então, sempre fizemos desde pequeno e a gente estava fazendo catecismo em casa. Um dia, minha filha estava com 3 anos, minha filha do meio, a Raquel. E eu falei para ela assim, filha, existe mais de um Deus? Ela, não, só tem um Deus. Isso, filha, 3 anos. Acompanha. Daí eu falei para ela assim, filha, e em quantas pessoas Deus subsiste? Elas são 3 pessoas. Eu, muito bem, filha. E quem são essas 3 pessoas? Perguntei igual, perguntei para vocês assim. Ela falou, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falei, não, filha. Alguma coisa eu fiz errado, aí vamos voltar um pouco. Ela só confundiu o trio, né? Muito bem. Então, assim, Deus subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É muito importante a gente entender que o relacionamento entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um relacionamento de imensa intimidade e amor, não é? E eu consigo provar isso para vocês num texto bíblico que eu vou mostrar já, de João 17, que é o texto que Jesus falou, orou a Deus Pai, logo antes de ser crucificado. Eu quero que vocês percebam a beleza do relacionamento entre Pai e Filho, tá? Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, eles têm um relacionamento perfeito de amor, maravilhoso desde sempre. Vocês conseguem pensar em um Deus que existiu desde sempre? Um Deus atemporal? Difícil, né? Porque eu tenho que falar a palavra tempo, eu tenho que falar sempre. Ele é um Deus que não tem nada a ver com tempo. A gente que pensa em tempo, Deus sempre ouve. Difícil pensar, né? Se Deus sempre ouve, eu pergunto para vocês uma coisa muito interessante. Ele tinha um perfeito relacionamento, ele se basta, ele tem um perfeito relacionamento de amor nas 3 pessoas da Trindade. Por que ele fez nós? Já pararam para pensar nisso? Ele precisava fazer-nos? Nós aumentamos de alguma forma a glória de Deus? Pelo contrário, Deus sabia muito bem que nós iríamos desobedecer, né? Ele sempre soube todas as coisas, ele é onisciente, então ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E o mais lindo disso é você pensar assim, Deus é um Deus que não precisava nos fazer, porque nós não aumentamos em nada a glória dele, mas ele resolveu nos fazer, porque ele nos amou profundamente. Isso é muito lindo de pensar. Que o amor trino, o amor entre as pessoas da Trindade, é um amor tão perfeito e sublime que transbordou este amor e ele resolveu nos criar, criaturas tão desprezíveis, mas ele colocou o coração em nós. Isso é super importante, por quê, Cláudia? Porque eu preciso entender isso, que Deus, quando criou e planejou cada uma de vocês e ele planejou e ele escolheu amar profundamente vocês. Você fala, Cláudia, é verdade isso? Sim, ele nos amou profundamente no desejo de criar-nos, e ele nos amou profundamente quando ele mandou o seu único filho, que encarnou, né? Deus Filho encarnou como Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Existe algum maior amor que esse? Do que morrer pelos seus amigos? Não tem maior amor que esse, não é? João fala. Então, a gente sabe que Deus amou vocês e a mim profundamente na criação, porque ele aprove a ele nos criar, apesar de que ele se bastava, mas ele colocou o coração em nós, ele nos amou na criação e ele nos amou na redenção em Cristo, concorda? Perfeitamente amadas na criação, perfeitamente amadas na redenção. Pensa comigo. Se nós somos perfeitamente amadas, por que a gente vive procurando amor nas pessoas? Aceitação das pessoas, elogio das pessoas. Deus nos chama a amar, a imitar Ele, portar a imagem dele. Não é para ficar falando por aí assim, ai, Cláudia, sabe, o casamento acabou. Por quê? Ai, ele não me amava mais. Deus nos chamou para ser amada, meu bem. Deus não me chamou para ser amada. Deus nos chamou para amar, para imitar o que ele faz. Nós somos portadores da imagem de um Deus que nos amou profundamente na criação, profundamente na redenção. E ele quer que nós imitemos ele amando pessoas. Isso é muito importante entender, porque isso muda a chave. Quando você vai lavar a louça e limpar o ralo da pia, eu odeio o ralo de pia, vocês também? Odeio ralo de pia, coisa nojenta, né? Então, limpar o ralo de pia, eu falo, meu Deus, não é possível que isso aqui seja uma coisa agradável, mas é. Porque quando eu limpo o ralo de pia, eu torno a minha casa mais limpa para os meus amados. Eu amo os meus filhos quando eu limpo o ralo da pia. Não é sobre mim, é sobre
eles, para que Deus seja visto e glorificado. Então vocês têm que entender isso, que servir significa expressar o grande amor que eu recebi na criação e na redenção. Tá? Isso muda a chave. Então olha só, Deus nos amou profundamente na criação e na redenção. O homem recebeu perfeito amor e ele foi feito para expressar esse grande amor que recebeu, tá bom? E muito legal disso é que Deus nos criou para termos comunhão com Ele em primeiro lugar e com os nossos iguais, como Ele tem com os seus iguais, né? Dentro da Trindade Santíssima. Então, vocês foram feitos para se relacionar com pessoas e vocês foram feitos para amar pessoas. Eu estou dizendo isso para você porque eu sei como que nós somos carentes da afeição dos outros. Eu vou falar sobre temor de homens, que é o desejo de ser amado amanhã, quando eu for falar de medos, tá? E uma coisa que eu vou pegar no pé de vocês, e no meu, porque quando eu falo para vocês, Deus também me dá um tapa na cara. A gente vive desejando a afeição dos outros, busca de amor dos outros, e a gente já foi completamente amada. Completamente. Deus nos chama a amar. Tá? Então, o nosso moto aqui esse fim de semana vai ser: não fomos feitas para ser amadas, fomos feitas para amar, porque nós já fomos perfeitamente amadas pelo Senhor, tá bom? Muito bom. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente expressa, a gente reflete a imagem do Deus amoroso. A gente expressa aquilo que Ele fez tão perfeitamente, tá? Então, não tem escapatória. Porque se eu corro atrás da minha felicidade, porque eu quero ser amado e feliz, o que acontece? Olha lá. Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Meu filho, não é sobre você. Jesus falando assim, não é sobre você. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Isso é muito sério. Amanhã nós vamos mexer bastante nesses pecados, mas isso é uma coisa que o ser humano faz demais. A gente nega aquilo que a gente foi desenhado a fazer, que é portar a imagem de Deus, servindo e amando pessoas, nos relacionando primeiramente com Ele, segundamente, tá certo? Segundamente, não? Segundamente não existe? 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 Pronto. Segundamente, com o nosso próximo, e a gente faz isso para a glória dele, tá? Então, nossa identidade é definida por um Deus que tem um perfeito amor de entrega. Olha o texto que eu prometi que eu ia trazer. Presta atenção na riqueza desse texto. Esse texto, toda vez que eu leio, eu fico arrepiada. Escuta só. Jesus estava para morrer e Ele orou por nós. Olha que coisa incrível. Percebe amor de entrega? Quando a gente está numa situação muito difícil, já percebeu que a gente ora só por nós? Já perceberam? Senhor, me ajuda, me livra, eu estou em situação, meu familiar está doente. A gente costuma ficar no nosso mundinho orando por nós. Jesus, em profunda dor, orou por nós, né? Por outros. Saiu de si, tá bom? Então, olha que coisa mais linda esse texto, olha lá. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. 3-5. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha ele declarando como sendo Deus Filho, que sempre existiu. Coisa linda, né? E percebe aqui a intimidade, Deus Pai com Deus Filho, o amor, um glorifica o outro. Lindo demais. Daí ele segue, olha lá, de 9 a 10. É por eles que eu rogo. Quem são esses eles? Nós. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste.
deste. Olha que lindo. Porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Olha que perfeito relacionamento dentro da Trindade, né? De pai com filho. Olha que lindo. E neles eu sou glorificado. Olha que lindo. Escuta só. 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha só, Deus nos criou para relacionamento com Ele e relacionamento com os nossos iguais, assim como Ele tem relacionamento dentro, né, da Trindade. Olha que lindo, ele mostrando aqui. Está aqui no texto, não inventei, né? Olha que lindo. E ele fala que nós sejamos um, ou seja, unidade, relacionamento. Olha que legal. 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, nós, que a gente não existia naquela época, né? A gente ainda ia crer nele, porque a gente ainda não existia. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, de novo. Cláudia, por que Jesus repete? Deus sabe todas as coisas. Porque foi transcrito para nós, que precisamos ouvir e ouvir e ouvir. Catequel. Repetição, repetição, para a gente acordar para o que é importante. Olha lá. De novo, ele fala sobre unidade, sobre relacionamento. Seguindo, quer ver? Por mim, a fim de todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, ou seja, este relacionamento profundo de intimidade que nós temos, Deus e Filho, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam... Terceira vez que ele fala, Cláudia. Será que é importante? Olha lá. Como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A quarta vez que ele faz a mesma coisa. Unidade, relacionamento. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Olha lá. Tu me enviaste e os amaste. Perfeitamente amados na criação e na redenção em Cristo, né? Como também amaste a mim, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que texto, né, minha gente? Jesus em profunda angústia, orando por nós e nos chamando a nos unirmos em relacionamentos, em amor profundo. Cláudio, eu entendi. Você falou sobre relacionamento, mas eu sou muito tímida. Você está falando sobre relacionamento, só que eu quero entender melhor. Eu quero entender melhor. Então, eu entendi que no texto fala sobre unidade, sobre relacionamento. E, realmente, Deus nos fez como seres relacionais. Eu vou mostrar para vocês já já. Ele fala em Gênesis 2,18, disse, mas Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ele sempre planejou que nós tivéssemos relacionamentos humanos, né? Então você foi criado para se relacionar. Ótimo! Gostei, entendi, está no texto. Mas o que isso tem a ver com serviço? Você está me enrolando, Cláudia? O que relacionamento, que unidade tem a ver com serviço? Vamos lá. Olha só. Nós fomos criadas para quê? Primeira pergunta do catecismo. Criadas para quê? Ai, que coisas mais lindas. Isso, adorei. Gente, vocês estão bem no catecismo, hein? Para a glória dele. Muito bem. Então, olha lá. Nós fomos criadas para glorificar. Como que a gente glorifica a Deus? Segunda pergunta do catecismo infantil, pelo menos. Quem lembra? Como que a gente glorifica a Deus? Amando e obedecendo. Amando e obedecendo. Amando e obedecendo. Segunda pergunta do catecismo. Como que eu amo e obedeço a Deus? Quem chuta? Conhecendo a sua palavra? Isso. Conhecendo a sua lei. Eu não tenho que conhecê-lo para portar bem a imagem dele? Né? Conhecendo a sua lei. Joia. Vamos lá. Qual é o resumo das leis? Resumo das leis é o resumo dos mandamentos, né? Mateus 22, de 35 a 40. E o que significa? Qual que é o resumo dos mandamentos? É sobre o quê? É sobre relacionamento.
é sobre serviço, é sobre sacrifício. Amar ao Deus acima de todas as coisas e a forma como eu demonstro meu amor a Deus, porque Deus não precisa de nada, é amando os próximos como a mim mesmo, de forma sacrificial, de forma serviçal, servi-lo, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso gostosamente ao longo desta noite. Então vamos lá. O que é serviço? Os pais de vocês falavam assim, eu vou pro serviço? Não. Eu falava, vou pro serviço. Eu acho tão legal isso, ninguém usa mais essa, né? E o serviço tem a ver com servir, né? Então o que é serviço? É um trabalho empenhado para cumprir um chamado. Se alguém pergunta a vocês assim, ó, o que é um chamado? O que é uma vocação? Que vem do vocare. Parece que alguém o quê? Gritou seu nome e mandou você fazer uma coisa, não é? Um chamado seria assim, estou chamando você para fazer um negócio, não é? Mas é mais ou menos isso. Só faz sentido eu pensar que eu sirvo pessoas como um chamado se eu estou fazendo para quem me chamou para fazer, concorda? Né? Você só pode obedecer um chamado se você obedece quem foi que comandou esse chamado. Muito bom. Então, serviço é uma missão em favor de alguém acima dos meus interesses pessoais. Servir em qualquer um dos meus trabalhos, que nós vamos falar já já, seja ele limpar o ralinho da pia, que eu já falei para vocês que eu não sou fã, até estender roupa, até matar barata quando só tem você, né? Até, deixa eu ver o que mais, fazer uma planilha no Excel, fazer uma cirurgia, limpar o nariz sujo, trocar uma fralda, que mais? Arrumar o armário, todos os nossos trabalhos implicam em obedecer um chamado de Deus, porque é sobre Ele, é para a glória dEle, servindo pessoas, tá bom? Muito bom. Então, olha só. Alguém abre para mim aí Gênesis 1, de 26 a 30, fica de pé e lê bem alto e pausado, tá bom? Bem lindo, bem alto e pausado. Pode ler bem alto. Só um segundo, vou te pausar um minutinho, fica aí. Então, olha só, primeira coisa, façamos homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Cláudia, você já falou isso, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês muito legal. Olha só, esse é o primeiro mandato. A gente chama esse mandato de mandato espiritual. Presta atenção, isso aqui é teologia, vamos lá. Mandato espiritual é esta orientação de que nós somos os únicos nesta terra capazes de portar a imagem de Deus. Deus fez cada animal segundo a sua espécie. Nós não. Nós fomos feitos segundo a espécie de Deus. Já pensaram nisso? Eu fico chateada quando eu vejo um cristão falando que tem mais dó quando um bichinho morre do que quando um ser humano. Isso me corta o coração. Bichinho não porta a imagem de Deus, gente. Você pode amar seu cachorro, tá? Seu gato, fiquem à vontade em amá-los, mas nunca os ame tanto quanto você ama um ser humano. Isso é pecado. Porque Deus, só o ser humano porta a imagem de Deus. Peguei pesado agora, né? Que algumas que amam gatos e cachorros mais do que todas as outras coisas vão me olhar feio e franzir o nariz. Pode vir tirar satisfação comigo depois, eu aceito, tá? Então, o primeiro mandato é o mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Para eu portar bem a imagem dele, eu preciso ter relacionamento com ele, eu preciso ler e orar. Leia a Bíblia e faça a oração, lembra? Faça a oração. Isso é teologia pura. Não estou brincando. Sabe por quê? Eu só conheço Deus se eu leio sobre Ele e Ele fala comigo através da palavra e eu respondo através da oração. Relacionamento, tá bom? Deus nos fez seres que primeiro mandato, relacionamento com Ele. Então, nosso mandato espiritual, anota aí, quem está anotando. Segundo, vai lá, pode continuar. Essa parte é assim, ó, claramente é só vocês que portam a imagem dele, porque vocês têm domínio sobre todo o resto. Tá bom? Continua. Vou te pausar de novo, desculpa.
tá? Não quero ser mal educada, é só para te, né, provar um ponto. Segundo mandato tá aí, ó. O que ela falou agora? Multiplicai, enchei a terra. Esse mandato chama mandato relacional. Deus nos chamou para formar família, tá? Ai, Cláudia, mas eu não tenho filho, eu estou descumprindo o mandato. Calma, meus amores, isso é um assunto para depois. Na pergunta e resposta a gente pode conversar sobre isso aí. Explico para vocês sobre isso aí, tá? Sobre infertilidade, sobre todas essas lutas aí a gente conversa depois. Mas o mandato de Deus foi sobre relacionamento. Então Deus quer que nos relacionemos com o nosso cônjuge. Quem não tem cônjuge, com os nossos pais, os nossos primeiros próximos, nossos irmãos, aqueles com quem habitamos, tá? E com os nossos filhos, tá bom? Os nossos primeiros próximos, os nossos relacionamentos principais. Mandato relacional. Pode seguir. Acho que já foi até o 30, não. É o 31 esse. Paulo, mas não pode ir. Uhum. Perfeito, obrigada, meu amor. Esse é o terceiro mandato, chamado mandato cultural, tá? O que é o mandato cultural? Vai lá, meu filho. Pega esse jardim aqui, cultiva, guarda, trabalhe, cuide, produza, seja criativo. Pega esse jardim aqui e porte bem a minha imagem neste mandato de trabalhar. Vai trabalhar, vai servir. Mandato cultural tem a ver com trabalho, com servir nas mais variadas formas. Gente, um dos livros que está à venda aí fala Toda Mulher Trabalha, porque eu não estou falando de trabalho remunerado, estou falando de qualquer tipo de trabalho, remunerado ou não. Desde trocar fralda até ser CLT numa empresa, tá bom? Todo trabalho em que se serve pessoas para a glória de Deus, digno, maravilhoso, valioso, bênção maravilhosa, tá? Então, esses são os 3 mandatos que Deus nos dá, tá? Olha lá, em Efésios 4, 1-4, ele fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, do chamado, né? A que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, o relacionamento do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Tessalonicenses. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então o chamado envolve atender a quem nos chamou, certo? E envolve servir a outros como resposta do que nós recebemos primeiro. Nós somos perfeitamente amadas, já vimos isso. Então, nós temos que servir, trabalhar nas mais variadas formas, amando pessoas. Deus nos chamou para isso, tá? E eu quero dizer uma coisa muito interessante para vocês. Nós temos um preconceito terrível que a gente herdou dos gregos. E eu vou contar isso para vocês porque isso é muito curioso. Vocês sabiam que os gregos falavam o seguinte? Que os pensadores, os filósofos, eles sim, eles eram elevados, maravilhosos. Aqueles que trabalhavam sem varrenda, esses não, esses são inferiores. Os gregos achavam isso. Eles faziam uma separação, uma dicotomia entre o corpo, não pensava, e a alma, e o pensamento, e a inteligência. E não, isso é mentira. Isso é mentira. Eu vou provar para vocês que é mentira. Mas a reforma protestante, ela nos trouxe uma ideia muito linda. Martinho Lutero fala que nós somos dedos de Deus no trabalho. Nós servimos pessoas. Por exemplo, já passaram para pensar numa coisa? Quando vocês vieram para cá, vindo para cá, vocês escovaram com uma escova de dente que alguma fábrica produziu, não foi? Usaram uma pasta, usaram um carro que alguém ajudou a botar gasolina para vocês, ou não, vieram a pé. Mas aí vocês botaram uma roupa que alguma loja confeccionou com tanto carinho para vocês. Você fala assim, poxa, mas são pessoas não cristãs, Cláudia, que fizeram isso. Eu sei, Deus usa meios para servir, para cobrir, para alimentar
para cuidar de pessoas. Isso é muito lindo, a dignidade em todo trabalho em que se cuida, alimenta, veste e abriga a raça humana. Isso é muito importante eu entender. A vocação ela é um dom divino e até um não cristão pode possuir. Isso é muito gostoso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que o nosso trabalho define quem nós somos e a gente às vezes fica com vergonha de falar o que a gente faz, não é? Que bobagem. Como que é lindo saber, que alívio isso nos traz, saber que trabalho tem a ver com portar a imagem de Deus, amando pessoas e cuidando delas e servindo nas mais variadas formas. Isso é maravilhoso, é para a glória de Deus. Não é um meio nem para eu ganhar pão, nem para eu ter valor na sociedade. Trabalho tem a ver com fazer Deus ser visto. É sobre Ele. Servir pessoas é sobre Ele. Sabe por que é legal de tudo isso? Que é assim, quando você está lá, cansada, dormiu 2 horas, e uma bebê chora, e você troca uma fralda, só Deus vê. Mas não é sobre nós, é sobre Ele. Ele vê. Ele vê, Ele se alegra com a filha que está servindo e obedecendo ao seu chamado. Isso liberta a gente bastante, é muito gostoso, tá? Então, aqui eu botei um monte de coisa, deixa eu só ver como é que tá meu tempo. Como é que tá meu tempo aí, minha flor? Tá acabando, né? Vou só pular essa parte aqui que eu estava dando possibilidades. E eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal aqui. Então, dentro do grande tema da criação, antes do pecado entrar no mundo, eu quero que vocês vejam uma coisa muito legal, olha só. Se a gente é imagem de Deus, eu quero mostrar uma coisa. Vocês perceberam que na criação, os primeiros 2 capítulos da Bíblia, em Gênesis, a gente vê que Deus é um Deus que trabalha com bom gosto e alegria. Fala, Cláudio, como é que você sabe disso? Olha só. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito... Eu fico pensando que Deus estava criando as coisas e ele deu um passo para trás e falou assim, eu mandei bem. Vocês nunca fizeram um bolo lindo que você fala, gente, ficou muito bom isso que eu fiz, que alegria. É muito gostoso produzir algo belo, tá? E Deus produziu com muita alegria. Nós somos portadores, imitadores dele e devemos fazer com muita alegria. E nós somos também portadores da imagem de Deus que trabalha o tempo todo. Cláudio, onde fala na Bíblia que Deus trabalha o tempo todo? Olha lá. João 5,17. Quando Jesus estava curando num sábado, ele falou, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também no sábado. Você fala assim, Cláudia, mas tem um princípio do descanso, eu já vou falar sobre ele. Mas a gente tem que estar sempre pronta e disposta a trabalhar. Sempre, quando alguém precisar da gente, a gente tem que estar pronta a servir. 3 da manhã, se a amiga ligar, a irmã na fé, chora comigo, ora comigo, eu tô triste. Você vai estar pronta a servir. Não é essa hora de descanso, mas a gente tem que estar pronta a servir como Deus que a todo momento trabalha. Ele é um Deus provedor. Já pensou nisso? Ele é um Deus que provê, que cuida da criação. Vocês já pensaram que quando vocês estão fazendo as marmitinhas aí para a família, as comidinhas para a semana, vocês estão imitando um Deus que provê o tempo todo? Isso é lindo demais. Quando vocês estão aqui pensando assim, meu Deus, deixei a janta lá, falei para o marido, o micro-ondas está aqui, a janta está aqui, tem torta aqui, vocês já deram as instruções. Vocês estão imitando um Deus que provê o tempo todo, né? Muito legal isso. E outra coisa, a dignidade em todo tipo de trabalho em que se serve pessoas. Quer ver? Quem foi o jardineiro que fez o primeiro jardim? Não é coisa mais linda ser jardineiro, gente? E quem foi um carpinteiro até os 30 anos de idade? Jesus! Olha que lindo! Quem que é o oleiro que a Bíblia fala? Deus, olha que coisa mais linda, que trabalhos dignos que refletem a glória de Deus. Isso tudo eu estou falando antes do pecado. Olha como trabalhar servindo pessoas, a gente imita Deus. Nos trabalhos manuais mais simples que a gente pode fazer. E uma coisa muito legal e que eu quero que vocês entendam é que servir e trabalhar para a glória de Deus é uma ordem dada a todos. Eu vou pedir para abrirem nos versículos seguintes, esses aqui, ó. Gênesis 1:28, 2:5, 2:15, 2:19 e 2:18. Fica com o Gênesis aberto aí. Eu vou pedir para, bem alto, alguém ler Gênesis 1:28 a gente leu agora, né? Que é o... Foi, você acabou de ler? Só lê alto para mim a parte que fala do cuidar e do jardim, que fala sobre proteger e guardar, né?
Sujeitai a terra, dominai, sujeitai e dominai. Então é sobre sujeitai e dominai. Então essa coisa de trabalhar cuidando dessa terra que Deus nos deu, sendo nós somos subgerentes da criação. É muito legal isso, né? Pensar que Deus é o todo-poderoso criador e nós somos subgerentes que devem sujeitar e dominar essa terra aqui para a glória dele, tá? Segundo, 2:5. Ninguém para cultivar o solo. Vocês já cultivaram solo? Quem aqui trabalha ou já trabalhou, já teve uma hortinha? Dá um trabalho, não dá? Então Deus, antes do pecado, já havia planejado que o homem cultivasse o solo. Plano de Deus trabalho, plano de Deus servir para prover para os seus próximos. Não tinha pecado no mundo ainda quando ele fala sobre isso, sobre cultivar o solo. Próximo, 2:15. Cultivar, só uma coisa muito legal sobre essa palavra cultivar. Ela tem a ver com desenvolver. Deus equipou Adão com uma inteligência tão grande que cultivar não é só assim ir lá plantar. Cultivar é desenvolver o jardim. E guardar, só que ele guardou muito mal o jardim, nós vamos falar sobre isso amanhã. Ele devia ter expulsado um bicho nojento de lá chamado serpente e ele não fez isso, tá? Próximo, 2:19. Tinha uma princesa que estava levantando para ler, cadê ela? Pode levantar para ler, meu amor. 2:19. Bem alto. Presta atenção. Obrigada, amor. Ela leu lindo, só leu baixinho. Mas olha que legal esse texto. Esse é um dos meus favoritos. Porque esse texto fala que Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, você tem uma mente perfeita. Quero que você decore. Essa é a girafa, seu boi, sua ovelha, decore. Não, ele falou assim: ó, eu quero que você dê nome. Você fala, Cláudia, mas como que você trabalha? Gente, presta atenção aqui, ó. Deus dá muita importância para nome. Quando Deus muda a vida de um personagem, ele muda o nome dele. Vocês já perceberam? Abrão ficou Abraão. Sarai ficou? Isso. Saulo virou? Deus dá muita importância para nome. Ele fala em Apocalipse que ele nos dará um novo nome. Eu quero que vocês entendam a importância que Deus dá para nome. E ele fala para Adão assim: você, quem eu equipei com toda a criatividade e inteligência, é você que vai dar nome aos animais. Isso é um baita trabalho, que mostra como Deus nos equipou com criatividade, com inteligência, com brilhantismo, tá? Imagina centenas e centenas de milhares de animais e Adão dando nome para cada um deles. Que mente, hein? Que memória que havia antes do pecado. Agora, 2:19, agora 2:18. Eu amo esse texto, eu vou te contar por quê. Olha só, o significado de auxiliador idônea é assim, ó. Idônea é apropriada, própria, que funciona bem, que faz o seu papel bem, tá? E auxiliadora, o termo original é ezer. E ezer significa aquela que assiste, que socorre, que ajuda, que sustenta, que ampara. E o mais lindo disso é o seguinte: Deus fala que Ele é o nosso ezer. Ele fala em vários textos, em Isaías, ele conta que eu sou o seu ajudador, eu sou o seu ezer. Então, saber que Deus imprimiu a gente com um trabalho tão lindo de socorrer, assistir, amparar e auxiliar pessoas, é lindo porque a gente está portando a imagem do nosso grande ezer. Demais, né? Então, o trabalho, na verdade, não é maldição. Quando vocês têm preguiça de segunda-feira de manhã, meu Deus do céu, eu tenho que fazer várias coisas. Não sofram. Servir é bênção. Servir não é maldição. Mas, Cláudia, e o descanso? Eu sei que Deus falou que é 6 dias de trabalho, um dia de descanso. Eu já aprendi, ele não precisa descansar, ele é Deus. Foi só didático para a gente aprender a descansar. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa muito mais linda e profunda sobre descanso.
Vocês todas, suas terríveis miseráveis como eu, no dia do descanso, ficam fazendo a lista mental do que vocês têm que fazer na segunda-feira. Estou mentindo? Aí, segunda noite, acabou o culto. Fala, não, peraí, que eu preciso mandar esse e-mail, que se eu não fizer, ninguém faz. Aí, preciso preparar a comida de amanhã, porque se eu não fizer, ninguém faz. A autojustiça da mulher que provê. A gente não confia que Deus é o Deus que provê. Essa é a verdade. Descanso é adoração. Descanso é declarar para Deus que você sabe que Ele é o Deus que provê. Eu falo um dia sobre descanso mais, porque esse assunto é lindo e eu, às vezes, me gasto tempo com ele. E a última dúvida é assim, Cláudia, eu quero saber o seguinte, ó. Quando a gente for para a glória, eu não preciso mais trabalhar, posso descansar, não servir ninguém, perna para cima, certo? A criação era tudo perfeito, não tinha pecado nenhum, a gente não trabalhava. Porque Deus nos chamou para isso. É o nosso mandato cultural, terceiro mandato, não é? Então a gente nunca vai parar de trabalhar. A gente nunca vai parar de servir. Olha o que Apocalipse 22:6 fala. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Mesma coisa é falado em Daniel 7, de 13 a 14. Então nós vamos trabalhar por toda a eternidade, porque trabalhar e servir pessoas faz parte do chamado de Deus para todo mundo. Muito antes do pecado no mundo, tá? Isso é lindo e maravilhoso. Então, resumo de hoje. Porque resumo é bom e a gente não esquece, né? Olha lá, e nós falamos que temos que repetir para guardar, não é? Temos que fazer catequel. Então, olha lá. Trabalhar é a expressão das suas habilidades, dos dons que Deus te deu. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, né? E é uma forma de você oferecer glórias a Deus, cuidando de pessoas, amando pessoas, expressando o grande amor que você recebeu na criação e na redenção. A gente foi chamada a servir. Quanto mais eu conheço Deus das Escrituras, mais eu conheço as habilidades que eu tenho para poder servir pessoas. Porque se eu conheço Ele e a minha identidade está nele, eu sou portadora de sua imagem, revestida por Cristo, portanto, uma fiel portadora, eu tenho que conhecê-lo para imitá-lo bem e para servir as pessoas melhor. Certo? Então isso é muito legal, porque isso dá para a gente um senso de propósito. É muito diferente quando você entende essas coisas, estender a roupa, limpar ralo de banheiro com cabelo. Muda. Por quê? Olha só. Quem aí já leu o livro O Cristão e a Cultura, do Michael Horton? Alguém já leu? Nesse livro ele dá um exemplo. Ele fala o seguinte, que havia uma construção, e nesta construção tinham 3 pedreiros passando. O primeiro estava com o carrinho de mão, sabe? Aquele carrinho de mão, trazendo pedregulhos e tal. E ele perguntou, o que você está trazendo aí? Ele falou, pedra. Daí o segundo pedreiro, ele perguntou, e você, o que você está trazendo aí? Ele, areia. Daí o terceiro, ele perguntou, e o que você está fazendo aí? Ele falou, eu estou construindo uma catedral. O primeiro estava fazendo aquilo ali, o outro aquilo ali também. O terceiro tinha perspectiva, entendia que aquilo tinha um valor eterno. Vocês já pensaram que criar filhos é construir uma catedral? Que talvez vai demorar 40 anos para você ver. Talvez a sua geração não vai ver. Isso é muito legal. Saber que não é sobre nós, é para que a glória de Deus seja vista. Tá? Servos! Obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Ou seja, não trabalha aí servindo para que as pessoas falam, ai, que gracinha que você é, que amor, que cristã exemplar. Não é sobre nós. Mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Muito bom, esse assunto é para amanhã. Eu acabo agora, eu quero orar com vocês, minhas amadas, tá? Vamos orar juntos. Senhor Deus amado, eu te agradeço porque o Senhor é tão bondoso, ó Pai, e o Senhor tem planos tão melhores do que os nossos, ó Deus. E estava nos seus planos
que eu viesse para essa linda terra e conhecesse essas lindas mulheres que também amam a Ti, Senhor. São mulheres que amam a Ti, que querem conhecer mais de Ti para portar melhor a Tua imagem, Senhor. Aplique esta palavra ao coração delas, ó Deus, só aquilo que vem de Ti, só aquilo que é Teu desejo de edificá-las e de fazê-las serem melhores imitadoras Tuas, ó Pai. Ajude-as, ó Deus, a lembrarem que elas são revestidas por Cristo. Ajude-os a lembrar que elas devem conhecer mais de Ti, ter um relacionamento profundo contigo, em primeiro lugar, no seu mandato espiritual, um relacionamento maravilhoso com os seus próximos, em segundo lugar, no mandato relacional, e que elas cuidem da criação, ó Deus. Trabalhem servindo pessoas para que o Senhor seja visto, para que a Tua glória seja vista, ó Pai. Que elas entendam, ó Deus, que servir tem a ver com sair de si, com amar sacrificialmente, com amar profundamente da forma que o Senhor nos amou na criação e na redenção. Que elas entendam que elas não foram feitas para ter a afeição dos outros, para ter o amor dos outros, elas foram feitas para amar, para expressar aquilo que elas receberam tão abundantemente de Ti, Senhor. Guarde o coração de cada uma, trabalhe em cada vida aqui, até o restante deste fim de semana, para a Tua glória, porque é sobre Ti, Senhor. No nome de Jesus, amém. Obrigada, Claudinha. Nós vamos ter agora 15 minutos de recreio para a gente levantar e ir no banheiro. Somente uma orientação. Como temos muitas mulheres, então o banheiro que era dos homens vai poder ser usado pelas mulheres. E os homens vão usar aquele banheiro lá do outro lado, tá bom? Então está liberado todos os banheiros aqui para nós mulheres. Então 15 minutos podemos levantar para o nosso intervalo. 21h25 nós vamos chamar de volta.